Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como parte da divulgação dos nossos cursos de pós-graduações, em parceria Vida Mental, onde sou diretor, com a Unip, Universidade Paulista. Nesta mini aula, nós vamos expor informações para profissionais que interessam por esta área do conhecimento, prevenção, assistência e reabilitação em crianças e adolescentes em diferentes espaços, variando desde o CAPS-I, o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, passando por ambulatórios especializados, consultório particular e outros programas. Então, nesta mini aula vamos falar como orientar crianças com transtornos mentais e seus cuidadores. Então, psicoeducação. Psicoeducação é uma temática importantíssima para todos os profissionais que atuam na área da saúde, mais especialmente ainda na área da saúde mental, por conta de questões do estigma, preconceito, erros de interpretação, modos de verificação das informações da ciência de maneira muito díspara e distorcida, e ainda das questões político-ideológicas que estão presentes nesta área do conhecimento. Portanto, psicoeducação é algo que faz parte dos projetos e dos planejamentos terapêuticos todos para a infância e adolescência. Então, nessa psicoeducação inclui necessariamente explicar o quadro de desenvolvimento ou de transtorno mental à criança e cuidadores de forma apropriada, com linguagem adaptada. Ou seja, perguntam frequentemente nos nossos cursos, quem acabou de terminar a graduação ou ainda não tem tanta experiência. Por exemplo, a pergunta clássica: se a criança ou adolescente está com sintomas depressivos, se eu vou explicar sobre sintomas depressivos e vou falar sobre suicídio, isso não aumentaria o risco de suicídio dessa criança e adolescente? A resposta é não, desde que isso seja explicado, informado, de maneira metodológica, de maneira respeitosa, de maneira a acolher todas as dúvidas. Também, embora pareça óbvio, não é. Todas as vezes que se explica algo para criança e adolescente, óbvio que alguns espontaneamente vão fazer suas perguntas de dúvidas e outros não. Então, ativamente o profissional da saúde deve perguntar, depois de cada explicação, se a criança ou adolescente compreendeu e até pedir para essa criança e esse adolescente explicar o que compreendeu. Enfim, muito mais fácil colocar essa explicação na forma de um bate-papo com perguntas ativas por parte do profissional, se esse adolescente ou criança entendeu o que está sendo explicado. E ajude a criança a identificar seus pontos fortes, fatores protetores e seus recursos internos e externos. Sobre essa parte aqui, perguntas também frequentes. Deve-se falar com a criança e adolescente sozinho, sempre acompanhado? Eu acho, e nós posicionamos nas nossas explicações, que existe tanto a necessidade de falar o profissional ou os profissionais individualmente com a criança e adolescente e também de falar com essa criança ou adolescente junto com o pai e ou a mãe e ou o cuidador. Enfim, todas as possibilidades de diálogos devem ser esgotadas nesse processo de psicoeducação, de explicação de qual a doença, quais explicações, e disto, de junto com a criança, chegar ao quais são seus pontos fortes, fracos, seus pontos de exposição, de proteção. Muito importante, quando se escreve isto, ou seja, ter algo de registro com essa criança e com esse adolescente e colocar lá título, pontos fortes, pontos fracos, o que te expõe, o que te protege, quem expõe, quem protege. É muito legal quando se escreve isto e nos atendimentos subsequentes volta-se com esse mesmo papel e verifica-se com o tratamento o que aumentaram de pontos fortes, quais pontos fortes mudaram, o que reduziu de pontos fracos, quais pontos fracos reapareceram, quais são as pessoas que passaram a cuidar melhor, quais são aquelas que estão cuidando pior em função de dinâmicas familiares. Enfim, a nossa recomendação é que pontos fortes, fracos, de exposição, de proteção, sejam
reconhecidos em diálogo com a criança, registrados, escrito, melhor ainda quando a criança ou adolescente escreve, e este será tema de novas psicoeducações, até para ir junto com essa cliente, verificando tudo aquilo que foi tendo de melhora. Isso facilita a adesão ao tratamento, facilita a formação de vínculo e facilita especialmente a motivação para as transformações positivas. E elogie a criança e seus cuidadores por seus esforços e conquistas. Não elogie o vazio, mas o reconhecimento e o feedback positivo e os reforços positivos são importantíssimos. Diferente do que o senso comum fala, que quando elogia, perde-se o que fez, que quando elogia, perde-se o estímulo. Esse senso comum não pode ser aproveitado por nós profissionais, especialmente quem está numa formação de especialista. Enfim, reforços positivos são importantes sim, bem como também os negativos. E explicar ao cuidador que criar uma criança com transtorno de desenvolvimento emocional e comportamental pode ser recompensador e ao mesmo tempo desafiador. Há várias questões de transferência, contra-transferência, de sofrimento também do familiar, quando está se cuidando de um filho, sobrinho, afilhado, parente, enteado, com algum nível de sofrimento emocional, de alguma limitação cognitiva, de alguma alteração comportamental. Isto sempre é difícil, é custoso, no sentido de dificuldade para este cuidador. E daí cabe a necessidade de, na psicoeducação, em havendo indícios que este familiar e esse cuidador também expressam um nível de sofrimento que está repercutindo no seu trabalho, nas suas relações familiares, no seu bem-estar do dia a dia, que este também possa ser acolhido no sentido de dizer que é natural que isso aconteça e que se deve procurar um tratamento psicoterápico, de apoio, às vezes até psiquiátrico, com a finalidade de exercer bem o seu papel de cuidador. Então, este também é um constrangimento que alguns alunos nos falam. Mas se eu estou fazendo psicoeducação sobre a criança e o adolescente, cabe, tem pertinência ou é antiético também acolher o sofrimento dos familiares? É necessário acolher o sofrimento dos familiares, porque se eles, ou dos cuidadores, porque se eles não estão sendo apoiados, se eles não estão sendo reconhecidos como também precisando de cuidado, podem, inclusive, não exercerem bem aquelas funções, aquelas necessidades para os quais nós estamos conclamando-os, bem como podem não aderir ao tratamento. E, nesse processo de psicoeducação, outras explicações também são necessárias, como explicar que pessoas com transtornos mentais não devem ser culpadas por apresentarem o quadro e encorajar cuidadores a serem gentis e suportivos, além de demonstrar amor e afeto. Como nós temos uma cultura, uma formação cultural na população brasileira muito heterogênea, algumas vezes, mesmo no mesmo serviço, ou seja, num CAPS, num Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-I, da infância e adolescência, lá se atende desde familiares com formação intelectual correspondente a semi-analfabetos, até filhos de pessoas de formação intelectual superior. Enfim, cabe a nós profissionais da saúde mental explicarmos em linguagens adaptadas, tanto para essas famílias com praticamente nenhuma formação intelectual, desde as famílias com alto diferencial cultural, que, apesar de parecer óbvio para nós profissionais da saúde, não é para a família. Que a criança e adolescente, essa questão que está triste, depressivo, tirando nota ruim por falta de estímulo, como assim que não está indo bem na escola, se tem tudo que precisa, enquanto que o filho da empregada está conseguindo ir super bem, mesmo que não pôde comprar todos os livros, mesmo que não pôde ter acesso aos joguinhos de ensino e aprendizagem que essa criança tem. Então, esses comparativos sempre são ruins. Essas questões de culpar a criança pelo adoecimento, na maioria das vezes, tendem a ser fator de piora para a criança e adolescente. Ou seja, uma explicação que fazemos repetidamente, mesmo aquilo que parece muito óbvio e que o profissional de saúde muitas vezes deixa de dizer, deixa de atuar, é necessário, porque o adoecimento da criança e do adolescente também, muitas vezes, é acompanhado por
adoecimento de seus cuidadores. E promover e proteger os direitos humanos da pessoa e da família e estar atento para garantir a manutenção desses direitos e dignidade. Então, apesar de, na maioria das vezes, ser o assistente social que orienta, que facilita, que faz os relacionamentos técnicos para que crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados, como acesso à cadeira de roda, como acesso a tratamentos além daquele de saúde mental, por questões físicas, por questões cirúrgicas, clínicas, enfim, geralmente é o assistente social que faz esse papel e muito bem. A outros profissionais de saúde também cabem essa função, ou seja, de instruir sobre direitos a transporte público, a acesso à escola, acesso à saúde, além da saúde mental. Então, são instruções que devem ser dadas porque, muitas vezes, a criança e adolescente, em função dessa má informação dos pais, acaba sendo negligenciado por outras necessidades, além daquelas psíquicas que nossa equipe esteja tratando. E ajudar cuidadores a terem expectativas realistas, estimular que tenham contato com outros cuidadores que vivem situações similares para ajuda mútua. Grupos de ajuda mútua, quando responsáveis, e felizmente, muito legal, cada vez mais nós vemos que os grupos de ajuda mútua, tanto no Facebook, como também presenciais, têm cada vez mais agido de maneira mais instruída, mais responsável. Então, grupos de ajuda mútua estão cada vez mais, digamos, capacitados no Brasil. E se nós, profissionais da saúde, devemos incentivar a participação desses grupos? Sim, especialmente se são grupos que nós conhecemos, se são grupos que nós reconhecemos como sendo adequados. Então, eu particularmente, para crianças e adolescentes, indico sim grupos de ajuda mútua para pais, porque quando os pais estão no grupo de ajuda mútua, facilita muito a conciliação de conhecimentos, de modo que ambos agem e dividem informações vivenciais de aprendizado, de aplicação desse aprendizado, do que funciona melhor, do que funciona menos, porque algumas vezes nós, profissionais da saúde, não conseguimos transmitir essas informações de maneira tão adequada e pertinente e contextual e numa linguagem compreensível. Então, a indicação, a recomendação, o apoio para que os pais e cuidadores responsáveis participem de grupos de ajuda mútua é importante sim. Inclusive, diferente do ciúme que alguns profissionais da saúde têm, isso até facilita a adesão ao nosso tratamento. E quero confessar com toda humildade que já tiveram casos que eu aprendi com pais e cuidadores que foram em reuniões de ajuda mútua, trazendo informações que me fizeram refletir o modo como eu interpretava critérios diagnósticos, como eu aplicava conhecimentos de tratamento, como eu recomendava reabilitação e como eu transmitia conhecimentos também de prevenção. Enfim, então eu tenho toda a humildade de dizer que os grupos de ajuda mútua já contribuíram também para o meu enriquecimento, para o meu crescimento, para a minha maturidade profissional atuando nesta área do conhecimento e com esse perfil de público. E, então, esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso, dos nossos cursos de pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência e também em Saúde Mental. Então, se você está disposto a tornar um profissional altamente especializado em Neurociência da Infância e Adolescência, tanto em relação a aspectos preventivos, como também em aspectos e ações interventivas, ou seja, de atuação clínica, como também de reabilitação, este é o curso ideal para você. E se o seu interesse por infância e adolescência é mais restrito, nós temos a pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, que tem apenas alguns capítulos de infância e adolescência, e que tem uma formação mais abrangente. Se você está interessado, então, a competir fortemente nas entrevistas de emprego, nos processos seletivos, nos concursos públicos, para atuar em ambulatórios, CAPS e sistemas de saúde mais voltados para a infância e adolescência,
o ideal é a pós-graduação em neurociência da infância e adolescência. Ou seja, você vai ter um título de especialista com chancela do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. As nossas pós-graduações temos grande alegria de informar que são altamente diferenciadas em relação aos do mercado. Primeiro, porque nós contamos com professores de alto padrão de formação intelectual, ou seja, são psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, que, além do domínio intelectual, além dos conhecimentos tão especializados e atualizados, também atuam na prática clínica, em programas de prevenção, em sistemas de reabilitação, de pesquisa, de ensino, enfim, são docentes que, além de terem uma grande capacidade de ensino e aprendizado, trazem a experiência das suas práticas do dia a dia. Ou seja, os nossos professores não escondem seus conhecimentos. Muito pelo contrário, todos têm uma grande paixão de transmitir essas informações de modo o mais aproveitável possível para o nosso especializando. É por isso que nos depoimentos, vários dos nossos alunos relatam que, ainda durante a pós-graduação, pelo fato da proposta de nossas aulas umas serem independentes das outras, ao final de cada encontro, os nossos alunos já dominam conhecimentos que podem imediatamente aplicarem para realizarem uma consultoria mais eficiente, para prestarem um atendimento com maior resolutividade, para darem uma aula com mais assertividade, para fazerem uma supervisão de equipe com mais propriedade que tenha resultados melhores. Enfim, nós temos professores, modéstia à parte, muito capacitados e alinhados com a nossa proposta metodológica, que, para facilitar a fixação do conhecimento, são discutidos casos clínicos reais na sala de aula, logicamente mantendo o sigilo e os outros quesitos éticos. E de modo que esses professores já estimulam os pós-graduandos a participarem, manifestarem suas opiniões, as suas propostas de intervenção, e o professor vai fazendo um feedback imediato. Realmente, nossas aulas são fantásticas. E os investimentos? Muito fácil o investimento dos nossos cursos. Primeiro, que você, que é ex-aluno, ex-aluna da Unip ou trabalha em uma empresa conveniada, já pode ter acesso a um desconto imediato nas parcelas. Quem não enquadra nesses quesitos, pode, mesmo nos cursos com duração de 12 meses, pagarem até 18 parcelas e mesmo os cursos com duração de 18 meses, pagar em até 24 parcelas. Portanto, e mais, essa é uma política de financiamento própria da Unip, que não tem necessidade de você recorrer a bancos ou instituições financeiras para fazer empréstimo. É um financiamento próprio da Unip, alinhado com o propósito da vida mental, que tem como missão a melhoria da saúde mental no Brasil, através da formação de profissionais altamente especializados. E tem aqui links tanto na tela como também abaixo do seu vídeo, que dá acesso à página do site da Unip, aonde vão ter informações complementares sobre parte pedagógica, administrativa, documental, metodológica, enfim. Nós, já antes da sua inscrição e matrícula, realizamos o máximo possível de esclarecimentos para facilitar o seu aprendizado. E prova que nós estamos muito empenhados na sua formação, no seu salto de performance profissional, queremos tirar todas as suas dúvidas. Por favor, ligue para meu celular direto, 11 99622 8835. Mande uma mensagem de texto, deixe um recado de voz na caixa postal, logo depois eu vou retornar. Mande também informações via WhatsApp, que nós vamos responder todas. Escreva para meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br. Ainda terei grande satisfação de mandar o link de uma aula exclusiva que não está aberta para o público geral. Também a nossa equipe pode escrever e vai ser muito bem atendido
pelo e-mail cursos@vidamental.com.br, também pelo telefone 11 99 901 6189. Quer falar diretamente com o NIP? Por favor, você vai ter contato com uma equipe muito competente de atendentes que vão pelo Brasil inteiro, sem custo. Você liga no 0800 010 9000, como também você pode ligar no 11, você que mora na Grande São Paulo, no fixo 11 2166 1066. Dessa maneira, você teve aí então acesso a um conjunto de informações úteis que você que trabalha com infância e adolescência já pode aplicar imediatamente nas suas atividades, melhorando a sua performance de atuação com crianças, adolescentes, pais, professores, colegas de trabalho. E, além disso, divulgamos a nossa pós-graduação, as nossas pós-graduações, tanto em neurociência da infância e adolescência, como em saúde mental para equipes multiprofissionais, e todos os nossos contatos para você já imediatamente fazer a sua inscrição, matrícula, e queremos recebê-los com um forte abraço lá no primeiro dia de aula. Tanto eu da equipe Vida Mental e os nossos colegas de trabalho, como também os profissionais da UNIP. Muito bem-vindos, um forte abraço e mantido aqui o nosso compromisso de você fazer a nossa pós-graduação e ir para um nível de performance, atuação e reconhecimento profissional muito mais além.